muita alegria, além da presença do assessor de imprensa, do pró-reitor de pós-graduação, do professor Laurence, da graduação, desculpe, e da pró-reitora de pesquisa, a professora Maria José, e a professora Maísa, assessora dela. Tá bem? Muito obrigada. Eu gostaria, então, de, a seguir, passar a palavra ao professor Arnaldo, que vai conduzir as atividades dessa tarde. Bom, então, para a gente iniciar essa nossa primeira aula, né, inaugural, eu peço para que a professora Elizabeth Balbachevski venha até aqui. Bom, a professora Elizabeth, que está aqui ao meu lado, né, e que vai falar sobre administração e governança em educação superior, experiências em governança institucional, é professora associada do Departamento de Ciência Política da USP e vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Políticas Públicas, NUPS, da USP. Ela é associada ao Higher Education Group da Universidade de Tampere, na Finlândia. É pesquisadora principal do projeto PRONEX, FAPESP CNPq, Brasil, 25 anos de democracia, balanço crítico, políticas públicas, instituições, sociedade civil, cultura política. É um grande título. Onde coordena a área de pesquisa em políticas de educação. É membro do Comitê Científico e professora do Programa de Mestrado Europeu em Pesquisa e Inovação em Ensino Superior, Master Program in Research and Innovation in Higher Education. Esse Master Program in Research, é organizado pelo consórcio de universidades da Áustria, da Finlândia, da Alemanha, da China e apoiado pela União Europeia. A professora Elizabeth é também editora regional para a América Latina da Nova Enciclopédia Internacional de Ensino Superior. Em 2007, passou a integrar a rede internacional de pesquisa The Changing Academic Professions, que reúne pesquisadores de 19 países para estudar as respostas do ambiente acadêmico aos desafios colocados pelo processo de globalização e pelas reformas nas políticas de ensino superior. Então, como vocês veem, nós temos aqui, eu tenho ao meu lado, uma pessoa que tem bastante competência para discutir essa questão de administração e governança no ensino superior e com o qual nós vamos poder interagir assim que ela tenha feito a sua apresentação. Eu só peço uma licença para dizer assim, a nossa atividade estaria prevista para acabar às 16 horas, mas nós já comemos uma parte do horário. Então, a gente poderia adiantar, se for necessário, mais 15 minutos do intervalo e a gente concluiria os trabalhos. Professora Elizabeth, por favor. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha felicidade de estar aqui. Eu tenho uma grande atividade junto com a Unesp, tenho vários colegas minhas de Araraquara, com quem a gente tem muitos projetos em comuns. A minha filha estuda na Unesp, e por isso mesmo eu tenho uma imensa simpatia por essa nossa universidade irmã aqui do estado de São Paulo. Me pediram para fazer uma palestra sobre governança universitária. Então, em primeiro lugar, essa palavra, eu sempre faço, as coisas não são muito boas. Essa palavra governança é uma palavra que sempre causa espécie, né? Porque as pessoas falam assim, mas por que inventaram essa palavra governança, se já tem tanta palavra, governo, gestão,
tá certo? Da onde vem a expressão governança? A governança, como é evidente, ela é um neologismo que foi adotado da língua inglesa, governance, tá certo? Na acepção moderna, se usa a expressão governança para descrever situações muito peculiares, criadas por esta complexidade que vai ser discutida amanhã do nosso mundo contemporâneo. Um mundo onde, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, se discute até que ponto o Estado é capaz de ser, de fato, responsável, se responder à sociedade, que a gente discute o problema do esmaecimento, digamos assim, das fronteiras internacionais, e toda essa nova realidade extremamente complexa acaba gerando a necessidade de diferentes setores do governo, diferentes setores da sociedade, buscarem estabelecer canais de comunicação e de coordenação horizontais, né? Se vocês se lembram de algumas aulas que vocês tiveram há muitos séculos atrás, eu pelo menos foi há muitos séculos atrás, no colegial, quando as pessoas faziam o desenho do Estado, né? E as pessoas diziam, o Estado ele tem uma relação vertical, hierárquica com a sociedade, e, na verdade, o que se descobre hoje em dia, quando a gente analisa os processos de implementação de políticas públicas, você começa a perceber que este processo ele não pode acontecer se ele não contar com um intenso envolvimento e participação de diferentes atores dentro da sociedade. E, portanto, ele, para funcionar, ou seja, a política pública moderna, para ela avançar, ela precisa desenvolver esses canais de comunicação e de coordenação horizontal entre atores que se situam em diferentes espaços institucionais, e com isso a gente quer dizer atores que funcionam segundo regras e uma lógica de ação própria, que não é compartilhada pelos outros, e, portanto, você precisa, essa comunicação não é fácil, ela exige uma intensa negociação e cooperação entre as autoridades públicas, os atores privados, integrados em redes mais ou menos estáveis, e o que é mais importante, e isso é uma coisa que é difícil as pessoas aceitarem de fato que isso acontece, essa coordenação, ela é essencial para que de fato você consiga que alguma coisa funcione, mas ela não se faz sem a produção de uma nova dinâmica institucional, ou seja, sem a produção de um novo conjunto de regras de ação que, portanto, limitam a autonomia de cada um dos atores que se envolvem neste processo. Tá certo? Ora, por que a ideia de governança ela é importante para a gente pensar o ensino superior? Porque o ensino superior ele não é uma organização comum. Ele tem uma série de características, e a gente está cansado de saber disso, que fogem daquilo que normalmente você encontra num livro de administração. Em primeiro lugar, a universidade ela é aquilo que um sociólogo americano chamava de uma estrutura horizontal e pouco articulada, pouco relacionada entre si. Tá certo? Um professor inglês nos anos 80 chamou a universidade de uma confederação de tribos e territórios. Cada uma dessas tribos marcada por culturas e valores distintos. Não adianta você pensar as humanidades com a lógica das ciências exatas, e também não adianta você pensar ciências exatas com a lógica das humanidades, mas elas precisam se conversar. Não apenas porque elas precisam se conversar para a pesquisa e para o ensino, mas elas precisam se conversar no âmbito da instituição universidade. Um outro autor holandês, Olsen,
norueguês, ele dizia que a universidade ela é uma anarquia organizada. Ela é marcada, ela é um sistema decisório marcado por preferências inconsistentes, tá certo? Processos de funcionamento pouco claros. E a gente acabou de ver isso, quer dizer, uma coisa é o que está no estatuto, outra coisa é o que realmente é esperado que o vice-diretor faça, e uma participação fluida e intermitente. Tudo isso cria aquilo que o professor Olsen chamava de um processo decisório de lata de lixo. Com isso ele queria dizer, na verdade as decisões são tomadas e elas vão se agregando de uma forma mais ou menos caótica, criando aquilo que ele chamava de uma anarquia organizada, o que é uma contradição em termos, mas que significa que funciona, mas ninguém sabe exatamente como é que ela funciona. Tá certo? Eu acho que uma das características mais importantes que a gente não pode perder de vista para entender a complexidade da dinâmica universitária é o fato de que a estrutura de recompensas do ator mais importante dentro da universidade, que é o professor, que é o acadêmico, ela é parcialmente fora de controle da instituição. Não é a instituição que reconhece a qualidade do trabalho do professor. É digamos assim, um college invisível de pares, alguns deles, inclusive, fora do país, que dão a legitimidade e chancelam a qualidade do que esse professor faz. Isso cria um desafio absolutamente monumental do ponto de vista da administração. É como se você tivesse uma empresa onde os critérios a partir do qual você avalia e reconhece um funcionário, eles não é a empresa que resolve isso, mas é alguma coisa que está completamente fora do controle da organização. Isso cria uma situação particularmente peculiar e justamente por isso que se começou a falar da governança das universidades, porque a universidade ela precisa, para ela ser bem-sucedida, para ela ter todas essas características que a gente gosta de imaginar que a universidade tem, ela precisa funcionar num espaço de constante negociação e de cooperação entre atores que, na verdade, precisam, antes de mais nada, serem reconhecidos como autônomos e colaborarem de uma forma parcialmente, pelo menos, voluntária. Tá certo? Portanto, a gente precisa, a governança, o desafio da governança universitária é justamente a produção desses espaços de participação e de representação de interesses internos à instituição, mas o que significa que, quando você produz regras, você limita necessariamente a autonomia das partes que compõem a universidade. Agora, quando a gente olha... Não, tem que voltar para trás. Isso, não, aí tá bom. Uma coisa é a universidade, a outra coisa é a governança do ensino superior, tá certo? A governança, o ensino superior é muito mais do que a universidade, e ela é muito mais do que o próprio ensino universitário. Ele envolve uma série de instituições não universitárias que se articulam para produzir aquilo que o ensino superior deve produzir, tá certo? Um profissional de qualidade, conhecimento, inovação, etc, etc. Portanto, quando a gente fala de governança do ensino superior, a gente está também falando da produção de elementos de coordenação entre as atividades da universidade, o governo e a sociedade. É muito importante a gente reconhecer o seguinte: não é possível você entrar numa lógica de coordenação sem limitar e condicionar a autonomia da instituição. Mas isso é razoável, porque, afinal de contas, nenhuma instituição existe num espaço infinito. Ela se limita pelas suas iguais, ela se limita pelas relações que ela estabelece com as partes da sociedade e assim por diante.
Agora, essa coisa é extremamente importante, porque senão a gente não consegue entender determinadas dinâmicas. Na experiência internacional, a gente tem 3 grandes polos possíveis de coordenação do sistema de ensino superior. Em alguns países, essa coordenação está basicamente nas mãos daquilo que a gente poderia chamar da oligarquia acadêmica. São países onde a carreira acadêmica é fortemente hierarquizada, aonde o professor, aquilo que é o nosso professor titular, ele tem um amplo espaço de autonomia, tá certo? E é essa oligarquia acadêmica interagindo através das instituições a principal instância de coordenação do ensino superior como um todo daquele país. Um exemplo que a gente poderia citar de uma experiência dessas é, por exemplo, a Alemanha. Por exemplo, o Japão, tá certo? Não sei se vocês sabem, mas até hoje o orçamento do professor catedrático japonês das grandes universidades imperiais é um item do orçamento nacional do Japão, tá certo? Sequer entra no orçamento da universidade, é um item à parte. Cada professor sabe que ele vai ter aquele recurso para ter professores assistentes, etc, etc. Então, essa coordenação ela pode ser feita pela oligarquia acadêmica. Ela pode ser feita pelo Estado, tá certo? Ela pode ser feita pelo mercado. Cada uma desses polos é perfeitamente capaz de organizar e produzir qualidade no ensino superior. O país onde o ensino superior é mais organizado pelo mercado são os Estados Unidos, tá certo? O dinamismo que a gente inveja na universidade americana é, em grande parte, decorrente do fato de que as instituições americanas elas vivem na pressão competitiva criada por um mercado altamente estratificado. É evidente que um college não disputa nem espaço nem prestígio com Harvard, mas entre os colleges, eles disputam, e Harvard disputa constantemente prestígio com Yale, com a Universidade da Califórnia, prestígio, professores, recursos, tudo isso faz parte desse mercado, tá certo? Por isso que a gente acha esquisito, por exemplo, uma lógica de uma universidade que, quando acha que aquele professor é um professor interessante, vamos oferecer para ele, para ver se ele vem para a nossa universidade. Essa incrível mobilidade que você tem no sistema de ensino superior americano, ele é produzida por uma lógica de mercado. Então, esse mercado não é necessariamente uma coisa ruim e não produz necessariamente uma coisa de baixa qualidade, mas ele precisa ser muito bem estruturado para não desandar, tá certo? Ele está sempre... E o ensino superior pode ser organizado pelo Estado, que é a nossa experiência, que é a experiência da maior parte dos países. Essa diferença, essas diferentes maneiras de você organizar o ensino superior em diferentes países, ela tem implicações para a carreira acadêmica, tá certo? Um sistema onde a oligarquia acadêmica é responsável, é a grande responsável pela organização do espaço acadêmico, do funcionamento daquele sistema, ele é necessariamente muito hierarquizado, tá certo? Um sistema organizado pelo mercado é um sistema fluido, é um sistema extremamente competitivo, onde a instituição, as subunidades daquela instituição
e os professores daquela instituição, eles vivem permanentemente num processo de pressão, de competição muito forte, tá certo? E evidentemente, são dinâmicas diferentes que levam a diferentes maneiras de você diferenciar institucionalmente, tá certo? Então, quando você olha, por exemplo, o sistema alemão, ele até hoje é um sistema binário. Não é essa confusão que a gente tem de universidades, federações de escolas, como é que chama? Centros universitários, escolas isoladas, Não, ele é absolutamente hierarquizado. Você tem o ensino universitário e o ensino tecnológico. A instituição que dá ensino tecnológico, ela não pode dar diploma de bacharelado. Ela só pode dar diploma de tecnólogo. A universidade só pode dar ensino de bacharelado. Então, veja que são lógicas bastante distintas, tá certo? Essa realidade do ensino superior, ela entra numa grande reconfiguração e uma grande agitação no final dos anos 70. A partir do final dos anos 70, nos anos 80, a coisa vai se avolumando, e a partir dos anos 90, você começa a ouvir falar, aqui no Brasil a gente não ouvia falar, mas já começam a haver discussões de rankings, de transformações, etc., etc., um processo imenso, forte de massificação, e quando a gente massifica o ensino superior, você tem um efeito imediato. O ensino superior tradicional, aquele que a gente gosta de ouvir falar, do Humboldt, etc., etc., é um ensino superior de elite, que atendia, naquela época, no máximo, 2% dos jovens. Esse ensino, ele é muito barato. Por mais caro que seja a universidade, ela é barata no total dos gastos do Estado. Agora, quando você tem uma situação em que o ensino superior passa a responder alguma coisa em torno de 30, 40, 50, em alguns países a gente já tem 80% dos jovens dentro de alguma forma de ensino superior, de algum curso de ensino superior, você está falando de instituições caras, pesadas, aonde, de um lado, a sociedade não pode ignorar essa instituição, e também o Estado não pode ignorar essa instituição. Essa instituição, ela passa a ser um elemento central das políticas desenvolvidas por esses Estados. Mas eu acho que é mais do que isso. As dinâmicas de transformação do capitalismo do final do século XX para esse nosso século levaram a uma redefinição do papel da universidade na posição que ela ocupa dentro da sociedade e na posição que ela ocupa como uma estratégia de desenvolvimento econômico dos países. Tá certo? Ela é vista, a gente pode achar que não, eu acho que todos nós achamos que é, mas ela é vista pela sociedade, ela é vista pelos estados, pelos governos, como um motor de desenvolvimento regional. Há uma expectativa da sociedade de que a universidade ela traga desenvolvimento para o lugar onde ela se coloca. Ela é vista como um elemento central na estratégia de competição dos países no mercado internacional. Tá certo? A tal da sociedade do conhecimento quer dizer isso, quer dizer que uma boa parte das estratégias de desenvolvimento, de crescimento e de inserção do país nos mercados internacionais passa pela sua capacidade de produzir vantagens competitivas, ou seja, é fundamental para o país ele encontrar o seu nicho, que torne a ele menos vulnerável às pressões
dos mercados de commodity, etc., etc. E para fazer isso, é fundamental que a universidade, né, o ensino superior, digamos assim, ele passa a ser redefinido como uma instituição central dessa estratégia de desenvolvimento. Isso leva a uma reconfiguração das políticas de ciência e tecnologia, elas se tornam muito mais centrais do que elas eram na era de ouro, né, da ciência pura e do financiamento linear da ciência pela ciência. Ela passa a se redefinir, tá certo? Não é à toa que a maior parte das instâncias de financiamento da pesquisa e de formulação de políticas de ciência e tecnologia se redefinem como ministérios, fundações de ciência e tecnologia, tá certo? E todo esse processo é um processo que leva também à reconfiguração do mercado de trabalho. A gente sempre ouve falar isso, de que a PEA industrial declina em termos de participação no mercado de trabalho e a PEA de serviço cresce. Agora, o que a gente raramente leva em consideração é que este processo aqui significa um redesenho fundamental das competências e habilidades que um jovem precisa ter para ele ser bem-sucedido. Isso desde o ponto de vista da formação tecnológica até a formação universitária. Aquilo que se esperava do jovem dos anos 50, 60, de que ele adquirisse uma profissão, tá certo? Ou adquirisse um treinamento tecnológico específico, e a partir daí ele ia entrar numa carreira, e a partir daí ele ia construir essa carreira ao longo do tempo, tá certo? Aprimorando essa linha de especialidade que ele adquiriu na graduação, ela tende a se esmaecer, ela tende a se tornar menos clara, menos nítida, tá certo? E isso cria para a sociedade, para a perspectiva de quem está discutindo a democratização e a inclusão, um dilema fundamental. Por quê? Porque os nossos modelos de formação são modelos excludentes. Excludentes em que sentido? Porque quando você tem um desenho muito específico de carreira e de estrutura de formação, quem não entrou na hora certa naquela estrutura, ele cai para fora, tá certo? E, portanto, você cria um processo que alguns sociólogos europeus chamam de um processo de dualização do mercado de trabalho. O que é o quê? Que é, se você preserva este modo de formar as pessoas, você preserva esse modo sempre necessariamente para uma minoria. E a grande maioria da população que não tem acesso a essa formação acaba sendo empurrada para mercados cada vez mais precários, precários de fato, tá certo? Do ponto de vista de direitos trabalhistas, do ponto de vista de perspectivas de carreira e perspectivas de promoção, etc., etc. Não, a gente ainda tem que voltar para lá. Tá certo? Então, você tem há uma reconfiguração do mercado de trabalho que dá uma vantagem específica para a formação mais genérica, mais generalista. Tá certo? Muito mais do que você formar uma pessoa com uma capacidade específica, ela precisa desenvolver habilidades e competências de conhecimento, de aprendizado que vão durar para frente, né? O professor Shaimovich, uma vez estava comentando comigo, ele falou assim, olha, o problema é o seguinte, o aluno que sai do doutorado, a técnica que ele aprendeu no doutorado, daqui a 1 ano e meio já vai estar obsoleto. O que é importante é o que ele aprendeu a aprender. Essa competência é muito difícil e ela implica para você tornar essa capacidade de aprender um elemento central do processo de aprendizado, implica numa reforma muito grande, implica numa pressão muito grande sobre o ensino superior. Eu acho que essa é, digamos assim, a nossa inquietude.
a nossa inquietude quando a gente olha, né, o mundo se transformar em volta da universidade e começa a perceber que a universidade está sendo... Se pede à universidade que ela faça uma coisa que nós não sabemos fazer, esse pedir a mais da universidade, ele vem justamente dessa mudança, de um lado, do papel que a universidade passa a jogar nas alternativas de desenvolvimento do país, e, de outro lado, esta reconfiguração profunda do mercado de trabalho que cria, por parte dos nossos estudantes, dos pais dos nossos estudantes, às vezes eles não têm consciência disso, mas cria uma expectativa de que a gente, de alguma maneira, contribua de uma maneira diferente para a sua formação. E eu acho que mais do que isso, existe uma expectativa da sociedade de que a universidade, principalmente a universidade pública, ela esteja presente de diversas maneiras, tá certo? E existe uma expectativa nossa de que a nossa universidade, de alguma maneira, contrarreste esse processo de dualização, né, de segmentação das oportunidades de vida na nossa sociedade, de forma a, de fato, criar uma realidade mais democrática, no sentido de ampliar as possibilidades de acesso e as possibilidades de crescimento, né, de uma vida mais plena para maior número de pessoas. Tá certo? O outro elemento que eu acho que é importante a gente lembrar é que esta nova realidade cria contradições internas que são difíceis de resolver na universidade. Primeiro, existe um conjunto de tensões que vem da própria dinâmica de produção do conhecimento. O conhecimento, mesmo quando a gente quer trabalhar disciplinarmente, esse conhecimento disciplinar ele está mudando, tá certo? Grande parte das áreas novas de conhecimento, elas crescem porque elas exploram novos campos de aplicação. Por quê? Por causa disso elas crescem. E porque elas crescem dessa maneira, elas têm uma agenda de pesquisa que se diversifica e que se expande de uma maneira impressionante. Tá certo? Quer dizer, na época, quando a física era, por exemplo, uma ciência dominante nas ciências, uma ciência paradigmática para as ciências no mundo, como é que funcionavam essas áreas? Elas tinham 3 ou 4 questões que eram questões fundamentais, e para aquelas questões, para responder aquelas questões, convergia boa parte da produção de pesquisa do mundo todo. Quem descobria primeiro ganhava o prêmio Nobel. Era uma coisa relativamente fácil de você definir quem ia ganhar. Isso não acontece mais assim, tá certo? As áreas que hoje são áreas, a gente poderia dizer, paradigmáticas para a ciência, como a nanotecnologia, a biotecnologia, ciências ambientais, elas têm um comportamento completamente diverso. Elas crescem criando, literalmente, sarna para se coçar, procurando novas áreas, novos campos, novas questões, novos problemas, novas interfaces e assim por diante. Em segundo lugar, essas áreas se caracterizam também por uma mudança radical na relação entre o que é natural e o que é artificial. Tá certo? Você avança porque você produz tecnologia, e não você produz tecnologia porque você avançou o conhecimento. E isso cria uma tensão muito grande, porque a terceira característica dessas novas áreas é o fato de que elas, para avançarem, dependem de uma alta complementaridade institucional. Ou seja, elas precisam dialogar com instituições diferentes, que provavelmente têm parte do conhecimento, que elas precisam atrair para produzir um conhecimento relevante, um conhecimento novo e relevante. Ora, essas dinâmicas são essas dinâmicas que, de um lado, criam essa ideia da interdisciplinaridade. Isso que alimenta a interdisciplinaridade, porque você precisa, tá certo, para trabalhar a questão ambiental, interagir com um antropólogo, interagir com um químico, tá
tá certo? Você, para resolver esses problemas, você precisa montar equipes de fato interdisciplinares, tá certo? E isso, evidentemente, atravessa toda a estrutura mais tradicional da universidade, que é uma estrutura disciplinar organizada em torno de departamentos que são, como dizia a professora Eunice, monodisciplinares. Acho que foi a Eunice que falou. E, finalmente, se essa coisa, se esse processo acontece, o outro processo que acontece é uma diversificação dos sinais de prestígio no interior da profissão acadêmica. Eu tive um professor, um conhecido meu, que ele uma vez tinha sido reprovado numa dessas comissões de avaliação, porque ele não tinha produção. E aí ele falou assim, não, mas espera aí, eu não tinha produção? Eu redigi o parecer que sustentou a defesa do Brasil na OMC e conduzia a defesa da OMC, do Brasil na OMC. Como é que eu não tenho produção? Eu tenho produção, sim. A minha produção é fantástica. Agora, ela não é a produção que se cristaliza num paper publicado numa revista, tá certo? Até porque depois que eu faço essa defesa, eu não vou publicar em lugar nenhum, porque isso é o meu segredo de trabalho, tá certo? Mas este processo de heterogenização, ele também cria confusões ele também cria tensões dentro da universidade, porque qualquer regra que você monte, ela sempre vai penalizar determinados perfis, e não porque esses perfis não sejam produtivos, mas porque eles são produtivos de uma maneira diversa, tá certo? E, portanto, cria a necessidade, mais uma vez, daqui entra a ideia da governança, porque a governança é uma estratégia que permite você reconhecer a diversidade, porque ela permite uma comunicação horizontal. Quando a gente olha internacionalmente, quais são as alternativas de resposta possíveis para essa nova realidade fluida, tensa, difícil em relação ao ensino, em relação às expectativas da sociedade, do governo, etc., etc. A primeira resposta possível é a tentativa de você manter o status quo. Você pode revestir esse discurso do maior revolucionariedade possível. Você pode vir com o discurso do Marx, o discurso contra a globalização. Mas o fato é que o que você está defendendo é que a universidade continue o que ela era antes. Tá certo? Como é que você faz isso? Em grande parte, você consegue manter o status quo porque você amplia a autonomia interna da instituição. Tá certo? Você fala assim, olha, a engenharia faz o que ela quer, eu faço o que eu quero, a medicina faz o que ela quer, e nós ficamos aqui, como dizia o professor Clark Kerr, que foi reitor da Universidade de Califórnia, nós ficamos aqui dividindo o estacionamento, e trata-se disso. Tudo que a reitoria tem que fazer é administrar o uso do estacionamento da universidade. O resto, as unidades fazem como elas bem querem, tá certo? Você não precisa mais se preocupar. Se as unidades estão afastadas geograficamente, tanto melhor, porque nem isso a reitoria precisa fazer, tá certo? Qual é o perigo dessa estratégia? É que ela enfraquece a capacidade de resposta estratégica da instituição. Com isso, ela enfraquece a legitimidade da instituição diante da sociedade e ela enfraquece a legitimidade da instituição diante do governo. Ela isola espaços internos que são encarregados de diferentes atividades, tá certo? E ela aumenta aquilo que a gente, em ciência política, gosta de chamar de forças centrífugas, ou seja, ela aumenta a tendência de que cada área, cada parte da universidade corra para o seu lado e pouca coisa sobre de unidade para a instituição, tá certo?
Isto significa que a instituição tende a dar uma resposta burocrática para todos os seus problemas, tá certo? E na verdade, as pessoas falam assim, não, tudo bem, deixa a universidade, a reitoria fazer isso, a gente faz do nosso jeito. Mas isso é ruim para a instituição, porque ela enfraquece a universidade enquanto instituição, torna ela mais vulnerável às pressões políticas e às pressões políticas eleitorais, que são o pior tipo de pressão que uma universidade pode sofrer, porque é a pressão para resolver um problema agora, porque ela vai ter eleição daqui a um ano. Então, eu quero agora que isso seja resolvido. E é péssimo para a universidade quando ela entra nesse tipo de dinâmica. A gente tem experiências absolutamente lamentáveis na América Latina, de universidades que entraram em dinâmicas desse tipo, incharam monstruosamente o seu quadro discente, tá certo? E porque incharam monstruosamente o seu quadro discente, foram obrigadas a, aí sim, eu não gosto dessa palavra, precarizar as condições de trabalho dos seus professores. A gente tem, por exemplo, uma universidade de Buenos Aires que tem 73% dos professores contratados ou por hora-aula, ou em tempo parcial, ou inclusive como professor voluntário. Um professor que, de recompensa por dar aula, ganha um cartão de visita, para dizer que ele é ligado àquela universidade. Tá certo? Você tem situações como a Universidade Autônoma do México, em que eles reduziram o pagamento do professor a uma coisa minúscula, tá certo? Alguma coisa que o professor titular parece que não chega nem a R$4.000, tá certo? E todo o resto do salário do professor ele compõe através de pontos, né? Ele vai pontuando. Eu publiquei isso, ganhei mais um ponto, outro, publiquei, tá certo? Vai pontuando, tá certo? Então você tem uma situação de absoluta destruição das condições de trabalho do professor responsável pela graduação, porque ele tem que dar um monte de aulas e ele não consegue ganhar essas pontuações, e, portanto, ele não consegue subir, não consegue ter um salário razoável, acaba aceitando dar aula em vários lugares, etc., etc., situações absolutamente lamentáveis, que a gente tem que considerar e levar muito em consideração se a gente quiser pensar qual é o futuro da universidade pública no Brasil. Tá certo? Porque a pressão para que a nossa universidade se transforme numa mega universidade de massa é muito grande. Eu não gosto de falar isso em público, mas aqui a gente pode falar. O custo da nossa universidade é muito grande. Ele representa o dinheiro que o governo do Estado dá para a USP, eu não sei para as outras universidades, mas para a USP só, representa o equivalente a 14% de tudo que a Secretaria do Estado de Educação recebe por ano. Agora, se a gente for comparar o número de alunos que a gente atende e o número de alunos que a Secretaria do Estado atende, fica uma coisa completamente acachapante. E isso é uma coisa preocupante, porque isso gera uma pressão muito forte sobre a universidade para que ela responda de uma forma casuística a essa pressão política, eleitoral que ela sofre do Estado, na medida que ela é cara mesmo, né? As pessoas olham e falam, poxa vida, tanto isso, e daí? O que vocês fazem? Tá certo? Então, a incapacidade da universidade de criar uma resposta estratégica nos deixa completamente vulnerável, porque nós não somos capazes de oferecer uma cara minimamente coerente aos olhos da sociedade. Nós não somos capazes de mostrar para a sociedade qual é a nossa resposta. E muitas vezes, diga-se de passagem, quando a sociedade bate à nossa porta e pede alguma coisa, a gente muitas vezes não tem condições, não sabe como responder. Tá certo? A outra resposta possível é a reforma, mediante o fortalecimento da capacidade de decisão estratégica da instituição. Essa estratégia, essa reforma, ela pode significar duas coisas diferentes.
ela pode significar uma reforma neoliberal que produz aquela lógica absolutamente devastadora para a universidade, que é você criar uma lógica de controle sobre o que a universidade faz, tá certo? Ou ela pode ser uma reforma que tenha a iniciativa a partir da universidade, que leve à construção de espaços de governança, que permitam a coordenação horizontal com stakeholders externos. Eu acho que esse é um dos elementos que, quando a gente olha o que está acontecendo em muitos países, a gente perde de vista, porque a gente não percebe que isso existe. A imensa, monstruosa, existe até um estudo que foi publicado pela Associação Internacional de Universidades. Das universidades contemporâneas, ela tem uma estrutura organizacional que a nossa universidade pública não tem, que é o chamado, os nomes variam, mas é um conselho curador, ou seja, uma representação negociada, evidentemente, de atores fora da universidade, que têm interesse na universidade e que, portanto, são capazes de negociar com a universidade o planejamento estratégico de longo prazo, o orçamento da universidade, etc., etc. É importante a gente lembrar que esses conselhos, a gente raramente ouve falar, mas eles são extremamente importantes. Em algumas instituições, esse conselho é responsável pela nomeação do reitor. Em outros países, esse conselho é responsável pela nomeação do reitor e dos diretores. Em outros países, esse conselho, esse é um aspecto importante, porque isso aí é que dá a força do conselho sobre a instituição. Ele serve como uma espécie de contrapeso para a lógica interna do conselho universitário, porque o conselho universitário ele é uma representação, basicamente, dos interesses acadêmicos internos da instituição. A gente sabe que o conselho, esse tipo de representação, ele tem uma dinâmica extremamente crescente, tá certo? Quer dizer, você cria uma escola, eu também quero, o outro também quer, tá certo? Ele tem muito pouco contrapeso para gerenciar as decisões estratégicas da instituição. O conselho curador, ele tem duas funções. Ele tem uma função, portanto, de servir de contrapeso a essa lógica centrífuga interna criada por essa representação acadêmica, e ele tem também um papel de servir de buffer entre a universidade e os atores políticos propriamente ditos. Isso é um elemento interessante, por exemplo, no caso da famosa reforma que criou o sistema da Califórnia, esse sistema que articula a Universidade da Califórnia com os colleges regionais e que cria canais de mobilidade de estudantes dos colleges para a universidade. Uma das coisas que se criou quando se fez essa reforma, o conselho dos governors da universidade, tá certo? Que é exatamente isso, um conselho curador, tá certo? Que dialoga com o governador e com a Assembleia, o equivalente à Assembleia, o Senado estadual, tá certo? E, portanto, de alguma forma, protege a universidade de uma intervenção política direta sobre as suas decisões. E, finalmente, esse tipo de reforma, ela também leva à criação de dinâmicas organizadas internas em rede, tá certo? Porque as dinâmicas em rede, elas diluem parte desta separação muito forte e muito importante que divide os diferentes mundos, as diferentes tribos dentro da universidade.
esse processo, a gente não pode se enganar, é um processo que fortalece a universidade, mas ela leva a uma redefinição da autonomia institucional, tá certo? Quer dizer, eu pesquisei longamente, eu nunca vi, eu não encontrei um país que tivesse o tipo de autonomia, que a universidade tivesse a autonomia que a gente tem, tá certo? Que a gente recebe o recurso e problema seu, tá certo? O que você vai fazer com esse recurso é problema seu. Aí a gente negocia, mas você não tem, na maior parte dos países, quando a universidade ganha autonomia financeira, ela ganha autonomia financeira contra um contrato de objetivos, tá certo? Essa realidade que a gente vive é uma realidade extremamente complicada para a gente, tá certo? Tanto é complicada que a gente, a cada 5 ou 6 anos, a gente entra em crise de novo. Falta dinheiro, bate na porta do governador, pega um pouco mais da renda do Estado para a universidade. A gente está chegando num ponto em que essa alternativa não é viável, mas e, portanto, a gente está começando a ficar com a corda no pescoço, tá certo? Porque a gente não pode eternamente capturar mais recursos do Estado, mais recursos de impostos para a universidade. Cada vez que a gente faz isso, a gente se compromete a expandir, a oferecer mais coisas. E cada vez que a gente expande, a gente se compromete os nossos gastos acima do que a gente pode e começa a caminhar para um novo momento de crise da instituição, tá certo? Então, essa realidade é uma realidade extremamente complicada para uma instituição, tá certo? Porque nós não vivemos no mercado, nós não temos externamente nada que nos detenha. Como dizia um colega meu, a universidade está completamente protegida das loucuras que vêm de fora, mas completamente em defesa das nossas loucuras internas. Quer dizer, se alguém inventar de fazer um curso de astrologia metafísica, com um pouquinho de igual, ele consegue, né, junto a alguns colegas, consegue passar, e daí cria mais demanda de emprego, etc, etc. Bom, conclusão, eu queria chamar a atenção de vocês para o dilema que eu acho que é o dilema central da universidade contemporânea, que é o que é que nós vamos fazer? Nós vamos preservar a nossa situação tal como a gente está e, portanto, vamos aceitar um declínio relativo em relação à posição que a gente pode ocupar na sociedade. Vamos, ao fazer isso, alimentar as tendências à segmentação da nossa sociedade, aumentar as tendências à formação de nichos de privilégio dentro da sociedade, tá certo? Porque nós, no fundo, alimentamos uma hierarquia de títulos, diplomas, etc., etc., que acaba negando a possibilidade de uma parte da sociedade de se qualificar com as competências que ela precisa para se defender nesse mercado de trabalho, que é cada vez mais fluido, ou a gente vai buscar reforma. Mas também, qual é a reforma que a gente está querendo? Tá certo? Esse aqui é o grande problema, porque se a gente vai fazer a reforma, qual é a reforma que a gente quer? A gente quer fazer a reforma neoliberal de perseguirmos a todo custo um conjunto de indicadores que nos leve a subir alguns pontos no ranking internacional, ou a gente vai buscar encontrar alternativas que aumentem a densidade e a relevância da universidade. Essa eu acho que é a questão central. Essa possibilidade, ela se coloca ela é cada vez menos realista, né? Eu sei que tem muita gente que gostaria de voltar à época da Maria Antônia, a gente gostaria de voltar à época em que o CNPq era só nosso, tá certo? E a gente ia lá, batia na porta, eles davam dinheiro para a gente, nem perguntavam muito bem o que a gente ia fazer, tá certo? Mas essa realidade, ela já desapareceu, tá certo? Então, a gente tem
essa possibilidade ela é uma possibilidade cada vez mais remota. E ela pode ser até perseguida, mas ela tem um custo monstruoso para a sociedade como um todo e para a nossa instituição também. Agora, se nós optarmos pela reforma, qual é a reforma que nós estamos procurando? Tá certo? O que é que nós vamos procurar construir a partir dessa nova universidade que nós vamos montar? Porque essa nova universidade, a gente não precisa, não é um problema de retórica, ela é difícil. Ela é uma universidade que responde às demandas da sociedade, e as demandas da sociedade nem sempre se enquadram dentro da lógica de um curso de bacharelado, tá certo? Você tem estudantes que terminaram uma escola privada e que querem passar por nossa universidade, mas eles não querem fazer um mestrado. Talvez eles estejam interessados num curso de especialização, talvez eles estejam interessados num curso de extensão mais curto. Mas esta passagem por dentro da nossa universidade confere qualificação para ele disputar um mercado diferente. Então, o que a sociedade espera da universidade é uma coisa muito mais ampla do que a gente confortavelmente consegue dar. Tá certo? Eu me lembro uma vez a gente discutiu longamente no meu departamento a possibilidade da gente reformar o curso de Ciências Sociais, porque o curso de Ciências Sociais a gente recebe 200 alunos por ano e se formam 40, 50 alunos dali a 4 anos. E aí a gente falava, mas o que acontece com esse curso? Esse curso não é tão difícil assim, por que as pessoas vão embora? E aí a gente pesquisando descobriu que uma parte muito grande, aliás eu acho que isso deve ser a realidade da maior parte dos cursos de humanidades das nossas universidades, a maior parte dos alunos entravam no curso porque eles estavam fazendo outro curso e eles queriam queriam ter a nossa formação. Então, eles estavam fazendo administração na FGV, mas eles queriam conhecer ciência política, sociologia, antropologia, porque isso para eles era importante. Mas eles não queriam fazer o curso até o fim, eles faziam os cursos básicos e largavam. E aí um professor falou assim, por que a gente então não cria um curso sequencial? Você faz os 2 anos, você ganha o certificado, vai lá, fica feliz. Se você fizer os 4 anos, você ganha o bacharelado. Ele foi praticamente crucificado, tá certo? Porque ele era um neoliberal. Agora eu pergunto, isso é ser neoliberal ou isso é fazer a universidade responder às diferentes demandas de qualificação que o mercado de trabalho coloca para as pessoas? Porque é claro que uma pessoa que faz um curso numa universidade dessas de massa privadas, ela tem um diploma fraco. Agora, se ela conseguir aliar esse diploma de administração numa faculdade, numa dessas grandes, não vou aqui falar o nome, mas vocês podem imaginar qual seja, mas se ela conseguir aliar esse diploma, ela não conseguiu entrar na USP, não conseguiu entrar na administração da USP, nem da Unesp, nem da Unicamp. A Unicamp nem tem administração, mas enfim, ela não conseguiu entrar na economia, mas ela conseguiu entrar na administração numa dessas escolas. Ela não entrou, não é porque, não é necessariamente porque ela é incompetente, é porque ela não tinha, falta de vontade dela, mas porque ela não tinha formação para disputar o vestibular competitivo que é o nosso vestibular. Agora, se ela conseguir depois passar pela nossa universidade, conseguir uma formação de 2 anos e tiver a chancela da nossa instituição, ela se qualificou. E ela se qualificou, com certeza ela se qualificou de fato e de direito mais do que se ela tivesse ficado confinada no mercado de ensino de massa que é oferecido pela imensa maioria do setor privado no Brasil. Tá certo? Então, quando a gente fala nesta reforma, a gente tem que pensar exatamente do que reforma que a gente está falando. Tá certo? A universidade pública que responde à demanda da sociedade é uma universidade que abre a sua, nós estamos conversando hoje no almoço, abre a sua biblioteca 24 horas por dia
para atender não só os estudantes da instituição, mas a população que vai buscar ali a informação que ela quer, tá certo? Ela é uma instituição que consegue contrarrestar essa lógica de segmentação que é produzida pela globalização, pelo neoliberalismo, etc, etc, etc. E a outra reforma que a gente pode fazer, essa reforma é uma reforma mais fácil, porque todo mundo gosta dela, nem todo mundo, mas enfim, a gente tem um grande parte dos nossos colegas que gostam, que é a reforma para falar assim, nós somos uma instituição de pesquisa, então a gente só faz pesquisa. O resto é o resto, mas a gente faz pesquisa. Mas será que é isso que a nossa sociedade espera da gente? Que a gente ganhe o prêmio de publicação? A gente precisa ter publicação, eu não estou aqui dizendo que não, tá certo? Mas será que isso é suficiente para conseguir convencer o povo de São Paulo que ele tem que pagar um pouco mais de impostos para sustentar a gente? Essa é a questão que eu gostaria de deixar em aberto para vocês. Esse aqui é o meu e-mail, se alguém tiver alguma questão, depois eu estou à disposição. Eu acho que é isso. Nós temos ainda um certo tempo, são 3h30. Aí, você acha que a gente encerra aqui para deixar as perguntas para o final? Ou... A professora Marilza? Não, é que a gente só está numa decisão técnica aqui, porque o horário dessa apresentação seria até às 16, teríamos mais meia hora. Não? Então eu convidaria a professora Marilza a vir aqui para falar um pouquinho. Professora, no fim de todas as 3 apresentações vai ter um período de debate. Aí nós voltaríamos para discutir. Eu tenho várias questões que gostaria de colocar. Eu acho que o pessoal pode pensar em questões para que a gente possa discutir, né? A professora Marilza chegou. Boa tarde a todos. Realmente, vocês me desculpem. Já sabiam que, além da escola, que é a minha menina dos olhos, eu também presido nesse momento o CRUESP. E vocês imaginam que a gente não faz outra coisa a não ser reunião. Apesar do sindicato dizer que a gente não dá resposta, que a gente não se reúne, que a gente não conversa, a gente faz muitas, mas muitas reuniões, porque a situação não é simples. Eu pensei até que a gente ia ter uma folga melhor no resultado do mês de julho para agosto, né? Mas a coisa não é melhor, a coisa realmente está extremamente complicada. A Tereza sabe bem disso, tem acompanhado na Unicamp, né, Tereza? Então, estavam lá e eu não podia vir para cá e eu gostaria de ter vindo. Bem, Cristiane leu a minha fala, né? Então, o que é importante dizer para vocês é que a Escola Unesp de Liderança e Gestão, ela tem como objetivo nosso formar os nossos líderes. E, sem dúvida alguma, vocês que são os vice-diretores são as próximas lideranças aí dentro da universidade, claro, né? Grande maioria de vocês vai ser candidato a diretor e vai dirigir as nossas diferentes faculdades e institutos.
E por isso que nós fizemos questão muito grande de que a programação para este evento, ela tivesse voltado muito ao que a gente tem de educação superior no país, no exterior. Então, procurando, assim, encontrar caminhos para a nossa universidade. Então, na formação dos nossos líderes, e vocês são esse alvo extremamente importante da nossa universidade, a gente gostaria de dar para vocês esta formação, esta visão, esse modo de pensar para frente, criando uma nova universidade, ou pelo menos uma universidade com uma cara diferente, com um pensar diferente, com perspectivas diferentes, apesar do nosso momento orçamentário financeiro. Então, apesar disso, a gente entende que este é um momento extremamente importante, né? Então, pensar a educação superior, eu ouvi um finalzinho da apresentação da professora Elizabeth, infelizmente não tivemos condição de estar aqui. Mas essa é a ideia nossa, e isso tem sido o foco. Nós já tivemos reuniões, e essa escola começou com a reunião primeiro dos nossos diretores, que acabaram construindo a ideia nossa, se vocês se lembram, na proposta de gestão do professor Júlio e minha, era da gente criar uma universidade corporativa. Essa era a nossa primeira proposta. E aí, de toda uma construção feita pelos diretores, nós vimos que mais do que uma universidade corporativa, e que não cabia mesmo esse termo, o que nós tínhamos que construir são as nossas lideranças. E com isso a gente já fez várias reuniões. Nós já tivemos reuniões com os nossos diretores, várias reuniões. Depois nós tivemos reuniões com os chefes de departamento, nós tivemos já reuniões com todos os presidentes de conselho de curso de graduação. Já teve a reunião da pós, já teve? Não, né? Não, a da pós ainda não. Teve uma outra reunião, mas que não foi da escola, a escola participou. E agora de vocês, dos vice-diretores. Então, são assuntos que eles são diferentes do dia a dia que nós temos, mas a gente entende o seguinte: se nós não pararmos, pensarmos a nossa universidade, olharmos para frente, ver o que o mundo está fazendo, com certeza a gente vai ficar na mesmice. Então, a nossa ideia com relação a essa escola é realmente dar a possibilidade de um pensar para frente, pensar em educação superior, pensar em como as nossas co-irmãs, como as universidades do exterior, como é que isso está realmente acontecendo no mundo? Porque vocês vão ser os líderes das nossas diferentes faculdades e institutos. E é isso que realmente a gente espera muitíssimo deste evento. Professora, muito obrigada de ter aceito o nosso convite, né, de ter feito a sua apresentação, que eu vou ter que ouvir depois, gravada, né, o que foi apresentado. Então, acho que era isso que eu tinha anotado aí, não sei a comissão agora. Fazemos o intervalo, né? E depois nós voltamos com a próxima fala, que é Tendência da Educação Superior, as Perspectivas e Desafios para a Gestão, do professor Gerson. Então, vamos ao intervalo agora.